Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde novamente. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 10 de março de 2021, período da tarde, a segunda parte da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. O doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo, que é titular do nosso colegiado, e permanecerá conosco durante todo o período. Ressaltamos que o doutor Wesley, ele está nos ouvindo, mas ele está fazendo uma instalação de drive de áudio na máquina, mas está nos escutando nesse momento. Então, vou iniciar a sessão com um item da pauta, deixa eu verificar aqui, eu vou pegar os da manhã, são todos retorno. Maurício, deixa eu ver aqui, não. Maurício, podemos fazer o 65, Renata Dias Martins Gonçalves? Que os outros dois que seriam do início da pauta são do Wesley. Daí eu iria para o 65. Pode ser? Pode ser, claro, me desculpe, estava no mudo, me perdoem. Tá bom. O 65 é da Renata Dias Martins Gonçalves, certo? Certo. Maravilha. Então vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 1688 a 1701, em que a recorrente sustenta, em síntese, que a remuneração da contribuinte deve ser tributada anualmente nos moldes do artigo 106.1 do Decreto 3.000, já que é deferida e definida pelo tribunal. Não caberia a tributação mensal por meio de carnê-leão. Sendo assim, a DIRPF referente a 2008 deve ser mantida. Foram glosados os lançamentos efetuados pela contribuinte em seu livro caixa acerca das despesas relacionadas às suas dependentes, inclusive gastos médicos com educação, sob o argumento de que a recorrente perdera a oportunidade de lançar tais valores em DIRPF, bem como constei no artigo 63 do Decreto-Lei 5.844. No entanto, a contribuinte provou que teve as despesas citadas com documentos idôneos, sendo que a glosa foi efetuada apenas com base na interpretação dada à legislação, vou aumentar aqui um pouco o tamanho da letra, com base na legislação, com base na interpretação dada à legislação pelo auditor fiscal, por essa razão deve ser desfeita a glosa dos valores. C. Foram glosados parcialmente os lançamentos efetuados pela contribuinte em seu livro caixa acerca das despesas relacionadas à remuneração de terceiros, mais especificamente aqueles valores pagos a títulos de encargos trabalhistas e previdenciários no exercício de 2008. Com isso, foi abatido da base de cálculo apenas o salário de empregado. Contudo, a glosa parcial deve ser desfeita de acordo com o artigo 75.1 do Decreto 3.000. A contribuinte estava em exercício no cartório de registro de imóveis da comarca de Resplendor, na qual também existe o cartório de notas. O tabelião do cartório de notas emite a DOI e emite todas as declarações de operações imobiliárias, inclusive consta nelas emitida a DOI. Dessa forma, se o cartório de notas emitir a DOI, a contribuinte em exercício no cartório de registro de imóveis não fica obrigada a emitir tal documento e nem pode ser multada pelo não envio dele. Ainda, a multa foi aplicada em grau máximo, 1% sem qualquer justificativa por parte do auditor fiscal, ofendendo o princípio da motivação administrativa. E a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não é legítima quando incidente sobre uma mesma base de cálculo, tal qual ocorreu no presente caso. Ainda ambas as multas aplicadas têm caráter de confisco. Ao final
folhas 1701, ela formula esse requerimento. Essa questão aqui, senhores, diz respeito ao auto de infração vinculado ao MPF número tal, folhas 2 a 265, que constitui crédito tributário do imposto de renda da pessoa física em face da senhora Renata Dias Martins Gonçalves, esse CPF aí, referente a fatos geradores ocorridos no período de 31/10/2007 a 31/12/2008. A autuação alcançou um montante de 242 mil e pouco, e a notificação ocorreu em 9 de junho de 2011. No campo da descrição dos fatos, enquadramento legal da notificação, consta o seguinte: folhas 5 a 11. Rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos a carnê-leão, omissão de rendimentos do trabalho. E o mesmo documento contém enquadramento legal e extensas tabelas referentes às multas passíveis de redução ocasionadas pela falta de apresentação da declaração sobre operações imobiliárias, a DOI, pelo cartório, e as multas isoladas aplicadas em razão da falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física devido a título de carnê-leão, folhas 6 a 10. O relatório da auditoria fiscal, folhas 20 a 34, informa que na apreciação de processo de discussão de direitos trabalhistas, o juiz do trabalho Leonardo Passos Ferreira constatou que a reclamada Renata Dias Martins Gonçalves, titular do cartório de registro de imóveis de Esplendor, não apresentou declaração de imposto de renda para a Receita Federal, embora seu cartório tenha tido faturamento normal, razão pela qual solicita à Receita Federal que sejam tomadas as providências cabíveis, informando-as aquele juízo. Posteriormente, a autoridade tributária verificou que em 2008 o cartório não havia apresentado nenhuma declaração sobre operações imobiliárias, a DOI, obrigação a que estava sujeito. Destaque-se que as informações constantes na DOI são vitais para a fiscalização tributária no combate à sonegação. O relatório prossegue com o histórico detalhado dos procedimentos fiscais realizados, ressaltando que foram identificadas diferenças entre as receitas apuradas pela fiscalização e aquelas informadas no livro caixa fornecido pela contribuinte no montante de R$ 183.486,75. Ao ser intimada para justificar tais diferenças, a recorrente não teria apresentado nenhuma documentação nesse sentido. Sendo assim, a diferença identificada foi considerada como omissão de receitas e lançada de ofício, conforme os artigos 45, 106, 109 e 111 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Ainda, informa que houve deduções de valores de base de cálculo do imposto devido referentes a contas de água e energia elétrica, aluguel, telefone, remuneração paga a terceiros, resultando num total de deduções anuais comprovadas de 15.487. Os gastos médicos e com educação efetuados pela contribuinte em favor de suas duas dependentes não foram considerados, pois deveriam ter sido apresentados na TIR-PF correspondente, bem como porque houve perda da espontaneidade com o início da ação fiscal, artigos 80 e 81 do RIR e artigo 7º do decreto 70235, não é decreto-lei, decreto 70235. Destacou a aplicação da multa de 50% exigida isoladamente em razão da falta de recolhimento do valor devido a título de carnê-leão. Foi apontado também que a contribuinte foi intimada a fornecer as declarações sobre operações imobiliárias faltantes ou justificar a sua não entrega no prazo legal. Entretanto, não foram apresentados os documentos e nem as justificativas solicitadas, o que ensejou a aplicação de multas conforme as tabelas constantes das folhas 29 a 34. Constam do processo ainda os seguintes documentos: a DIR-PF da Renata, comunicação proveniente da Justiça do Trabalho, termo de início da ação fiscal, intimações e respostas da contribuinte, cópias do livro caixa da contribuinte, declaração de apuração e informação da taxa de fiscalização judiciária, contrato de locação, recibos, certidão de casamento, contas de telefone, água e energia elétrica, recibos de pagamento de salário e outros gastos com terceiros, capturas de tela do sistema SICAF, termo de autodenúncia, tabela de valores de serviços notariais, documentos da arrecadação estadual e guias de recolhimento do FGTS. A contribuinte apresentou a impugnação em 7/7/2011, folhas 269 a 282, pela qual levantou argumentos semelhantes aos utilizados posteriormente nesse recurso voluntário e formulou os pedidos que estão aí. A impugnação também veio acompanhada de alguns documentos, como a captura da tela com informações sobre a obrigatoriedade de apresentar a DOI, e procuração e escrituras públicas de compra e venda e outras operações com bens imóveis. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, por meio do Acórdão 09-54136, que está aí as folhas 1655 a 1667, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido
na ementa abaixo, pessoal. Tá? Não vou ler a ementa para vocês, mas esse é o relatório do essencial. Tá? A impugnação foi considerada improcedente. No que se refere ao conhecimento, né, vamos para o voto. No que se refere ao conhecimento, eu conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. E o que me parece nesse caso específico, pessoal, é que se vocês forem para a página 12 da minuta de voto, apuração do imposto de renda. Sustenta a recorrente que a sua remuneração deve ser tributada anualmente nos modos do 106.1 do decreto 3.000, já que é deferida e definida pelo tribunal. Não caberia a tributação mensal por meio do Carnê-Leão, sendo assim a DIP referente a 2008 deve ser mantida. Né? Aqui eu cito o que está no acórdão da DRJ, folhas 1658 e 1659, é bem curtinho, e eu adoto o entendimento deles como o meu. A defendente afirmou sucintamente que seu contador entendeu que a apuração de imposto de renda, no seu caso específico, deveria ser feita anualmente, na declaração de ajuste anual, e que não se sujeitava ao pagamento mensal do imposto. Isso porque, segundo seu entendimento, seria remunerado exclusivamente pelos cofres públicos. Afirmou que a remuneração que recebe é deferida e definida pelo tribunal, e por esse motivo fazia a declaração de ajuste anual e não mensalmente por Carnê-Leão, citando a legislação. Ora, tal entendimento não é plausível nem aceitável, visto que a contribuinte, como titular de cartório de registro de imóveis, recebeu sua remuneração diretamente dos usuários do seu serviço de registro, e não de um tribunal, como quis fazer crer. Logo, sujeitou-se à apuração mensal do imposto e, não tendo efetuado o recolhimento mensal sobre os rendimentos auferidos, também sujeitou ao lançamento de ofício e à apuração da penalidade nos termos da lei. Cumpre esclarecer, inclusive, que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão voluntária ou involuntária praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária. Regra geral, no direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por desconhecimento da lei. No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá, tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o fisco. Optou o CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando para a punição do infrator os elementos subjetivos do ilícito, isso é, se houve dolo ou culpa na prática do ato. Dessa forma, nada a reparar no lançamento acerca da apuração de omissão de rendimentos sujeitos ao pagamento mensal do imposto. Adoto, então, o entendimento da DRJ. Sem razão, me parece, a recorrente. 3. Impossibilidade de retificação da declaração. No presente caso, me parece que a recorrente sustenta a presença de erro na declaração dela, né? E a revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa no 147, parágrafo 2º do CTN. E aí eu cito o 147, parágrafo 2º. A revisão de ofício pode ser realizada a qualquer tempo pela autoridade administrativa. O CARF, entretanto, me parece, não é competente para a realização dessa revisão de ofício. Portanto, me parece que nada a deferir. No que se refere às glosas realizadas, novamente me parece que não assiste razão à recorrente. Quanto às deduções do livro caixa, observa-se que a contribuinte registrou em livro caixa o pagamento de guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social. No entanto, apesar de se mostrar indignada em sua impugnação, o fato é que os pagamentos somente foram efetuados em 2010. As despesas de livro caixa passíveis de aceitação, 2009, são somente aquelas pagas em 2008. Concluo assim, como acórdão tal, folhas 1661, que a glosa deve ser mantida. Nesse particular, também me parece sem razão a recorrente. E a apresentação de DOI como obrigação acessória. Aqui me parece que a questão diz respeito apenas à obrigação acessória que efetivamente foi descumprida. Né? Sobre ela, assim tratou o acórdão as folhas 1661 a 1663. Que a contribuinte questionou a aplicação da multa por não apresentação de DOI e afirmou que, segundo a legislação, quando o cartório de notas realiza a escritura e informa que foi emitida a DOI, cessa a sua obrigatoriedade de apresentação da citada declaração. Né? E aí, a DRJ faz uma análise interessante sobre toda a legislação pertinente ao caso e conclui, logo pelo que depende da legislação, deve ser emitida uma declaração para cada imóvel alienado ou adquirido. Ainda,
O titular do cartório do registro de imóveis deve emitir DOI quando o documento tiver sido celebrado por instrumento particular, celebrado por autoridade particular com força de escritura pública, emitido por autoridade judicial, decorrente de arrematação em asta pública ou lavrado pelo cartório de ofício de notas, e não constar a expressão emitida a DOI. Há vários casos definidos para emissão de DOI, sendo que, entre todos, inclui-se os atos lavrados pelo cartório de ofício de notas, em que não constam a expressão emitida a DOI. A contribuinte afirmou que não estaria sujeita à aplicação da multa por não apresentação da DOI, porque o cartório de notas já teria emitido as DOI. Destaque-se que a multa foi aplicada conforme termo de verificação fiscal sobre a não entrega da DOI relativa a 531 registros de escritura pública. Agora, na defesa, a interessada anexa escrituras públicas lavadas pelo cartório primeiro ofício de notas da comarca de Resplendor, objetivando comprovar que não estaria obrigado à entrega da DOI, visto que o cartório de notas teria lavrado as escrituras com a informação emitida a DOI. Ora, ainda que a legislação dispense o titular do cartório de registro de imóveis da apresentação da DOI nos casos em que o cartório de notas já emitiu a DOI, o fato é que somente as escrituras públicas trazidas pela interessada são insuficientes para comprovar a sua desobrigatoriedade. Não foram trazidos pela interessada a relação e comprovação de todos os registros efetuados em seu cartório, cópias dos registros e correlação com as escrituras trazidas aos autos. Não basta a defendente anexar documentos sem que esses tenham a serventia de forma isolada para comprovar a ligação com todos os 531 registros que efetuou em seu cartório. Quanto à graduação da multa, a legislação prevê que a multa será aplicada de 0,1% ao mês de atraso, limitada a 1%, tendo como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou não, no caso de não apresentação da lavratura de infração. Logo, no caso... Alô, teste. Cheguei. Ai, graças a Deus. Funcionou. Que bom. Desculpa, Maurício, que mil perdões, mas é que acabou agora aqui a tentativa de teste. Logo, no dia preço em que não foi apresentada a DOI à época própria, 2007, 2008, o limite de 1% a muito já havia sido atingido quando efetuado o auto de infração correto, percentual de 1% aplicado no caso concreto. Aí eu teço algumas considerações a respeito das obrigações acessórias que todos os senhores já conhecem e concluo que a obrigação acessória aqui sujeita a recorrente de qualquer ilegalidade e me parece, portanto, que ela não tem razão. Percebo que falta aqui a parte da conclusão. Diante de todo o exposto, senhores, eu voto por conhecer parcialmente o recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2, e no mérito voto por negar-lhe provimento. É como voto, senhores conselheiros. Ok. Algum questionamento? Doutor Ricardo? Só uma questão de formalidade. Eu pergunto, doutora Sheila e ao doutor João, eu aprendi justamente com a doutora Fernanda Léo que quando a gente destaca muitos excertos do acórdão, a gente acaba dizendo que usa a aplicação do parágrafo 3º, artigo 57 do regulamento interno. Quando a gente cita algum acórdão de algum outro conselheiro, a gente pede vênia e registra que está sendo citado. Qual o peso disso? Há necessidade? Não há necessidade? Porque eu tenho visto que não está sendo citado o artigo 57 do parágrafo 3º. É só uma formalidade. Eu não estou citando o artigo 57, doutor, pelo seguinte, porque eu não uso integralmente a decisão recorrida. Há outras matérias que também são analisadas. Mas, quando adoto essa providência de utilizar integralmente as razões de decidir da DRJ, cito o 57, parágrafo 3º, sim. Aqui a gente tem citado quando a gente adota completamente a decisão de piso, por exemplo, como o Dr. Kleber fez há uns votos aí que ele leu. Quando a gente só cita alguns pedaços que a gente usa para fundamentar, aí eu não costumo colocar, eu acho despiciendo, sabe? Mas quando você reitera completamente, porque é uma coincidência de argumentos, né, em todos
os pontos, aí eu costumo colocar. Novamente eu pergunto, porque eu já vi das duas formas, doutora Sheila. Quando Sim, se cita sim. completo ou quando se cita parcial. Ok. Doutor João, João levantou a mão. Na verdade, o artigo 57 somente pode ser invocado quando você admite a decisão recorrida na sua íntegra e o recurso for igual à impugnação. Então, são duas condições. O recurso tem que trazer as mesmas exatas matérias da impugnação, e por isso, porque o recurso é igual à impugnação, por isso o relator está adotando integralmente a decisão. Então, se você adotar parte da decisão, não é a aplicação do artigo 57. Você pode até adotar o entendimento num tópico específico lá daquele acordo, como o doutor Maurício fez, mas isso não é a prerrogativa do artigo 57. Exato, eu costumo utilizar somente nessa situação, que eu tenho um recurso idêntico à impugnação, e eu adoro ipsis literis, às vezes, quando entendo que são meus fundamentos, né? Obrigado, senhores. Vocês gerenciaram a qualidade das câmeras? Só para... Porque tá todo mundo pretinho aqui para mim. Gerenciado, senhora presidente. No caso, essa internet com dificuldade, doutora Sheila. Fica Eu preta, tô mas achando não que... eu tô a achando que a minha velocidade da internet... internet. Hoje está difícil aqui. Vamos lá. Então, algum questionamento? Doutor João, como vota? Parabéns pelo voto, doutor Maurício. Muito claro. Eu acompanho integralmente. Doutor Wesley? Cumprimento o voto do relator, eu acompanhei aqui pelo celular. Acompanho ele. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Ricardo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Certo? Tem alegação de inconstitucionalidade, né, Maurício? Tem alegação de inconstitucionalidade. Eu queria ir para os do Dr. Wesley, lá em cima. A gente poderia já ir para aquele de vista, Wesley? Podemos. Qual é o número mesmo aqui que eu estou com fechado todas as telas? Estou abrindo agora. Espera aí. O que saiu em vista foi o 92, da Diloé. Mas aí, no caso, você vai ter que ler tudo. Ok, eu vou fazer um resumo do que eu puder aqui. Isabel, né? Isso. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto por Isabel Diloé contra acordo de julgamento que determinou procedente em parte o lançamento. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. O auto de infração se refere a IR, no calendário 2003, apurando-se os valores descritos abaixo, aí na tabela, com as seguintes discriminações, as seguintes infrações: compensação indevida de carnê-leão, omissão de rendimentos da pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, e a decisão de primeira instância entendeu parcialmente procedente a impugnação para considerar os pagamentos realizados pela contribuinte em razão de recolhimento de códigos da Receita estarem errados, restabelecendo o que foi efetivamente comprovado e pago pela contribuinte. Em seu recurso voluntário de folhas 284 e seguintes, a recorrente reproduz as mesmas razões de primeira instância, questiona apenas 2 códigos, solicitando a compensação integral dos valores recolhidos, quais sejam códigos 2768 e 8045, da qual alega que foi legítima beneficiar os valores percebidos a título de honorários advocatícios e que o IR retido na frente foram descontados o pagamento devido a ela própria e não a outros advogados que pudessem estar na demanda judicial identificada
pela fiscalização. Diante dos fatos narrados, aí o relatório. Passo ao voto, então, na delimitação da LIDE, nós tivemos esses dois códigos questionados aí pela recorrente, e o recolhimento do código 8045, no valor de 58.031,67 centavos, foi realizado por meio desse código citado. Ocorre que a decisão de primeira instância considerou apenas parte do pagamento, por entender que existiam outros 4 beneficiários dos honorários advocatícios, conforme se constata do documento de folhas 171. Aí a fiscalização cita ali os nomes, que é Isabel, Cíntia, Alfredo e Silvério. Somente foi aceito pela DRJ o valor de 14.507, correspondendo a 25% do total, do valor recolhido dos 58 mil. Alega a recorrente equívoco na decisão de piso, uma vez que teria sido a única defensora do caso judicial informado nos autos, e que a única beneficiária seria a própria recorrente dos honorários, percebendo os valores mencionados. Ela cita ali o depósito integral, a conta judicial informada, vinculada à Caixa Federal, com titularidade da contribuinte para levantamento pela beneficiária sem alvará. Então, seria uma transferência direta à sua conta. Entendo ter razão a recorrente, e explico. Os valores depositados foram exclusivamente na conta da recorrente, sem informações de saída dessa quantia para terceiros. Não estabelecer integralmente os valores informados, sem ter a certeza de que os demais advogados receberam determinada quantia ou verba honorária, seria em razão de deduzir pelas informações do tribunal que todos os advogados citados receberam, citados no documento, né? Documento informado receberam. Também não é possível saber se houve erro material no documento informado pelo tribunal, e folha 171. Se fosse o caso de pagamento e divisão de valores, teria sido possivelmente informado das contas dos demais advogados da causa. Os documentos juntados ao feito entendem ser possível de acolhimento para fins de prova, uma vez que não se sabe qual regime jurídico os advogados da ação estariam atuando, e que não há prova que eles efetivamente receberam a quantia mencionada. Na folha 350, existe a declaração da Caixa Econômica Federal, alegando que o pagamento do referido precatório foi feito sem alvará, e foi na conta da contribuinte. Logo, o fato de a recorrente, de constar essas questões aí, né, a recorrente foi a verdadeira beneficiária dos valores recebidos a título de honorário, e que sofreu a retenção do IR na fonte ali. Os demais documentos juntados em sede de recurso voluntário, como consta a declaração de 2 advogados que foram citados na decisão de primeira instância, devidamente registrada em cartório, dando conta que não foram beneficiados da verba honorária citada. Assim, entendo ser possível o restabelecimento da quantia integral do valor. Quanto ao Código 2768, realizados no mês de setembro de 2003, e conversão do depósito judicial no valor de 5.548, que correspondem a somas de 3 valores ali conjuntos, né, verifica-se que tais pagamentos estão vinculados ao recebimento de honorários conforme documentos de folhas 173 e 221. Quanto a esse código, a decisão de primeira instância assim se pronunciou. Em relação ao recolhimento no valor de R$ 20.533, a contribuinte somente acostou aos autos o DAF de recolhimento, folha 27, mas não comprovou que tal pagamento refere-se ao rendimento de honorários advocatícios. Por isso, não será considerado. Assim sendo, será considerado o valor de R$ 70.858, 50.000, que corresponde a 50.501,77, mais 14.507,92 centavos, e 5.848,82 centavos como imposto de renda retido na fonte, tendo em vista que tais valores estão relacionados ao recebimento de honorários advocatícios. Quanto a esse código, entendo que os documentos juntados para fim de comprovação são diversos das partes e valores informados nas folhas 173/221 dos documentos juntados, inclusive, novamente, em sede de recurso. Folhas 353 seguintes. Assim, sem prova concreta do alegado, voto pela manutenção da decisão de primeira instância no tocante a esse código. Ante exposto, voto conhecer o recurso voluntário para dar parcial provimento para restabelecer a compensação do valor de R$ 58.031,67, mantendo-se as demais disposições do auto de infração.
É como voto, presidente. Foi pedido vista, só para informar aqui, na sessão seguinte nós tivemos uma situação que a colega, não me recordo o nome dela, até estava dando... A Cláudia. A Cláudia, me parece que ela estava até ou por uma diligência ou por dar provimento integral, salvo engano, não lembro de cabeça agora. E o doutor Paulo estava verificando se efetivamente poderia se restabelecer essa verba dos 58 mil. E também as alegações que a Cláudia tinha falado, para ver se seria possível uma possível deferimento do recurso. Ok. Doutor João pediu a palavra. Bom, a questão até não me parece difícil. Eu queria primeiro fazer um registro importante. A doutora Isabel de Loé e a filha dela, Cíntia de Loé, elas são advogadas minhas em um processo. Outro processo, tem nada a ver com esse processo aqui. E antes de participar dessa sessão, eu até consultei a Sheila, eu entendo que não é um caso de suspeição, porque, embora sejam minhas advogadas lá do processo, a gente não tem amizade íntima, nem muito menos inimizade com elas, então eu não me julgaria suspeito, e também não estou em nenhuma das condições de impedimento previsto no regimento. Por essa razão, optei por participar do julgamento. Mas olhando aqui, a questão não me parece muito difícil. Quando eu olho o documento de folha 171, dá a entender que foram 4 advogados os beneficiados com os honorários. Eu nem entraria no mérito se eles, nesse ponto eu concordo com o relator, se eles dividirem entre si, como eles teriam feito essa divisão. Eu não entraria nesse mérito. A minha questão é outra. Para ela aproveitar o total do fonte, 50 e poucos mil reais, ela também teria que ter declarado o total do rendimento, 202 mil reais. Se ela declarou o rendimento integral, é justo que ela também aproveite o fonte integral. Então, a gente tem que ir lá na declaração de imposto de renda dela, que está nas folhas 49 seguintes. Nessas folhas 49 seguintes, a gente tem de rendimentos tributáveis que ela recebeu, como a gente verifica lá na decisão da qual decorreram esses honorários, a gente verifica que são pessoas físicas, talvez estivesse contido aqui no rendimento recebido de pessoa física, mas não está, porque o rendimento é de março de 2003, e em março de 2013 ela consta aqui que ela recebeu só, de pessoa física, só R$ 12.580 de rendimentos tributáveis. Então, vamos ver se ela recebeu de pessoa jurídica. Poderia colocar aqui o tribunal como fonte pagadora, que seria até o mais correto, porque ela teria recebido esse recurso do tribunal. Entretanto, também não consta esse recebimento do tribunal, tem até vários rendimentos aqui tributáveis de pessoa jurídica, mas não consta esse, de 202 mil. Tem aqui Banco Bradesco, STB Viagens e etc., mas não tem nada que pudesse indicar que seria esse decorrente desse processo, desses honorários. Então, olhando apenas a declaração de imposto de renda dela, o que eu constato? Que ela não recebeu rendimentos tributáveis, ela não declarou como tributáveis os 202 mil, por conseguinte, ela não pode declarar o fonte. Porque o fonte somente poderia ser aproveitado se o rendimento tributável correspondente também tivesse sido declarado. Eu não sei se o senhor verificou isso, doutor Wesley, mas olha aqui, na declaração dela não tem os 202 mil. Folha 50. O senhor está me ouvindo? Estou. Não, né? Agora sim. Agora estou. É o que eu estava fechando aqui. Não, o senhor falou que não tem ali, não está na declaração dela, né? Um da Caixa aqui, que eu acho que a gente discutiu lá, se não poderia ser esse de 247.960. Pode sim. Tá ruim. Eu lembro que a gente discutiu falando desse da Caixa. Pode sim. Porque, na verdade, De pessoa jurídica. da Caixa.
Tá na folha 50 mesmo. 247.960,35. Acho que o Paulo ficou tentando fazer uma conta com a Cláudia. E aí eles chegaram à conclusão de que poderia até chegar perto desse valor. E ele declarou um fonte desse rendimento de 63, 112 e 16. Mas aí se é... Não é o valor exato, né? Tá, mas isso não foi o fonte glosado. Pois é, não foi. É isso que a gente falou, não foi. 112. Vamos conferir lá. Deixa eu olhar aqui na glosa. Que aqui os valores são completamente divergentes, né? Que isso pode ser outro rendimento e outra fonte. Pode ser de outro processo, né? É outro processo. Enfim. Aqueles que eu não identifiquei ali, enfim, eu não acatei, né? Eu acho que não seria. Só para falar. O fonte que foi glosado, deixa eu ver, compensação indevida de carnê-leão, emissão de rendimento, compensação indevida de fonte. Tem um de R$4.000, de Margarete Dallagnol, foi glosado. Olha, doutor Ezra, onde está esse fonte glosado aí de 50 e tantos mil? 50 e poucos, né? Aqui está, glosa do imposto pago, 138. Essa glosa corresponde a 4.019 de fonte, glosado, está na folha 11. Isso. Ah, tá aqui. Não é fonte glosado, é compensação indevida de carnê-leão. 50 mil, é isso, doutor Wesley? Olha o que foi deduzido, o que foi modificado na declaração dela. Uma compensação indevida de carnê-leão, que o senhor está dizendo que ela não comprovou, é a questão do DARF, 50.270,89. Não, desculpa, esse é o valor comprovado. O valor declarado dela foi 184 e o comprovado foi 50. Então, o glosado foi a diferença, né? Vamos ver. Glosou 134 mil. De carnê-leão. Carnê-leão tem que ter o DARF para comprovar, não é fonte. Aí a gente tem aqui, na página seguinte, página 10, comissão de rendimentos, R$1.000. E depois tem compensação indevida de fonte, 4.019. Eu não estou conseguindo entender o que é, como é que ela está querendo justificar isso como precatório. Se o fonte que foi glosado dela foi 4.019. Ó, houve um pedido de retificação. É porque a DRJ fez alguma coisa aqui, ó. Ah, deixa eu olhar a decisão lá, peraí. É um pedido de Deixa eu olhar o retificação. processo ao vivo, assim. A decisão da DRJ está na folha 81, viu? Isso aqui eu não sei se é decisão da DRJ. O que é isso? Sexta turma, não tem ementa. Isso é um relatório. Você vai para uma diligência, isso aqui? Ó, isso aí foi um honorário, pode ir para diligência, talvez seria uma boa. Né? Eu acho que foi uma diligência isso aqui. Já teve essa diligência. Ah, aqui tu tá falando... Nos autos da Delegacia de Julgamento de Brasília. Deixa eu ver aqui. Já houve uma diligência. Esse processo foi de janeiro, eu não olhei de volta. O DAF, ele anexou os DAFs, e aí eles pediram para...
A DRF de origem intimar o contribuinte para que apresente documentos dos processos judiciais que originaram os alvarás de levantamento em questão, dos DAFs que representou. João, tem que levar em consideração que a DRJ, ela considerou o valor, tá? Ela não disse, não, olha, tá errado. Não, vou considerar a parte 25%, porque teve outros 3, na verdade, advogados, por isso que eu estou considerando para você aqui esse valor. Então, assim, já há um entendimento que ela teria ali parcial razão na argumentação dela. Aí ela só diz, olha, houve uma interpretação equivocada porque o valor é integral, não é dividido. Muito acontece isso, às vezes a pessoa está lá na procuração, nos cadastros do tribunal, principalmente, e é encaminhado os valores registrado, é um documento do tribunal que ficou registrado os advogados na causa, mas foi para a conta integral dela. Então, pode acontecer de ser advogado... Não, isso está explicado, isso que você está falando está explicado na folha 88. Não tem nada a ver com fonte, não. Estava achando que era glosa de fonte, não é. Isso daqui é a glosa do imposto que ela deduziu como carteliano, e, na verdade, segundo ela, foi um pagamento DARF pago no código 8045, que ela alega corresponder ao imposto dessa ação, cujo autor principal, primeiro, é o Adel Barreto, que ela teria recebido 202 mil reais, o quociente seria 55, mas, na verdade, 55 foi em março, quando foi feito o alvará, mas quando recebeu, tem um jurinho aí, né, que foi em agosto, 25 de agosto de 2003, ela recebeu 58. Disse que ela deixou uma guia desses 58. Vamos ver, deve estar anexada. O senhor sabe se está anexado, doutor Wesley, uma guia de 58 mil? Porque parece que é essa que é a questão. Vai criar essa folha 171? Deixa eu ver. Não, essa tem o alvará. Mas ela disse o seguinte, que ela está dizendo aqui na folha 88, que ela de fato teria recebido 202 mil, ou um pouco mais, porque teve uma correção, e sobre o valor recebido, teria incidido 58 mil de imposto que teria sido recolhido. Estou procurando o DARF. Folha 172. Tem um DAF de 58.031,67. Tá. Que dia que foi esse pagamento, por favor, doutora Sheila? Foi, deixa eu ver se eu consigo ler. Vamos ver. Tá bem ruim a autenticação, mas foi 2000, acho que foi 2003. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu consigo ver. 25 de agosto de 2003, exatamente. 25 de agosto de 2003. Isso. A data que ela, de fato, alegou que recebeu os valores e recolheu o tributo. Então, agora a gente tem que olhar se na declaração de imposto de renda dela, ela colocou o rendimento correspondente. Em agosto de 2003, recebi de pessoa jurídica. Deve estar na folha 50. E quanto que é o rendimento? Quando fez o cálculo era 202, mas esse cálculo era de março, vai receber em março, vai ter um juro aí de um tanto, algum pouco, né? De pessoa jurídica. Ou de pessoa física. Bom, aí tem um detalhe, né? Pessoa jurídica dá um rendimento de 262, não é isso?
247. Pessoa É jurídica. de pessoa jurídica ou Rendimento pessoa física? Exatamente, 262 de agosto. De agosto, isso que eu ia falar. 262.644 de agosto. Base de cálculo 260. Vou fazer uma conta aqui. O líquido daria em torno de 205 mil. É só se fosse de agosto, hein? Bom, eu olhando aqui a declaração dela, eu entendo, e é o que ela diz aqui, que ela de fato recolheu no mês de agosto, veja só, 97 mil, porque ela teve outros rendimentos, né? 97 mil de carneliano, dos quais estariam contidos os 58 mil. Uhum. O DARF está na folha 88, quando ela explica isso, que o DARF recolhido, teve um DARF recolhido no dia 20 de agosto de uma reclamação trabalhista, nada a ver aqui. É que somando poderia dar esse 100. Daria 90 e poucos mil, que daria 90 e poucos mil, que é o total que ela declarou como pagamento de carnelião do mês de agosto. 97.222. Isso. Ela teve aqui o documento 4, que é uma ação trabalhista, no mês de agosto. Depois ela teve esse, que estamos discutindo, também no mês de agosto. Uhum. Deixa eu ver esse documento 4 aqui, só para ver se bate com os 90 e poucos. Ó, 58 com 35, 90 e poucos mil. Exatamente. E os 97. Porque tem uns quebrados aqui, né? Sim. Eu entendo que ela declarou integralmente o rendimento no mês de agosto. Está lá na declaração dela. Pagou o carnelião correspondente ao rendimento. Ela juntou o DARF. Agora, como e se esses advogados dividirem entre si, para mim isso é totalmente diferente. Se ela declarou o rendimento inteiro, tem direito de ser aproveitado do carnelião inteiro esse rendimento. Ela declarou aqui na folha 50. Ok. Então, podemos colocar em votação? Então, vai ficar provimento parcial mesmo, né, João? Sim, tem omissão de rendimento, tem uma glosa de fonte, tem outras coisas que aí eu confesso nem analisei. Tá. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Doutor Wesley, só, por favor, pode ler o dispositivo como ficou, por favor, sua conclusão? Conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a compensação do valor de R$ 58.031,67, mantendo-se as demais disposições da autuação. Eu acompanho. Ok. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanha. Eu também acompanho. Então, item 92, ninguém tinha votado, tá? A vista foi já do Paulo, que era o primeiro a votar na sessão, tá? Saiu em vista para o Paulo.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67. Correto? Ok. Então, eu vou voltar lá para o início. Não vai e vem danado nessa pauta. Para os processos de manhã. Os que são todos, vou pegar todos que são retorno, tá? Dr. Wesley, o 63, Francisco Carlos de Oliveira. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto por Francisco, contra coadjuvamento, que entendeu procedente à autuação fiscal. Lavrado aí referente ao ano calendário de 2005, exercício 2006, razão de acréscimo patrimonial à descoberta. Acréscimo patrimonial à descoberta. Correspondeu a infração, né, correspondeu a constatação de dispêndios, né, pagamento de cartão de créditos e demonstrativos elaborados pela fiscalização referente à consolidação dos pagamentos dos cartões de crédito. E no seu recurso voluntário, cito as folhas ali, o recorrente diz que em 2005 estava numa situação muito difícil e por isso usou os cartões de crédito mencionados até os limites para pagamento das contas particulares, uma vez que os mesmos permitiam agir dessa forma. Não utilizou os valores em espécie para quitar os saldos desses cartões, pois havia, está na primeira pessoa que estou tentando, pois havia quitado, fazendo o pagamento de um cartão com o outro. Resumidamente é isso. Tece algumas outras considerações, diz que ainda é devedor das operadoras de cartão de crédito, e protesta, pois não tem recursos para quitar os valores autuados. Passando ao voto, alega aqui a recorrente que seria injusto a cobrança do cartão do crédito por não ter condições financeiras. Ocorre que a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo quando identificado o fato gerador de determinado tributo. Cito as legislações aí. E passando, então, ao acréscimo patrimonial descoberto, eu cito a legislação, que foi constatada no ano calendário de 2005, acréscimo patrimonial no valor de 319 mil, e conforme os demonstrativos de apuração do imposto de renda nas folhas 382, constatado o fato gerador, conforme a legislação, deve ser lançado, né, o tributo devido. Para apuração do acréscimo patrimonial descoberto, é imperativo confrontar-se mensalmente as mutações patrimoniais com o rendimento do respectivo período, sendo transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um mesmo ano calendário. As alegações do recorrente, sem provas idôneas e sem indicações e comprovações de suas afirmações, se tornam meras alegações e, portanto, o contribuinte não fez prova das suas afirmações contrárias, né, ao auto de infração. Então, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar-lhe o provimento, realizando a manutenção da decisão de primeira instância. Com voto. Ok. Acréscimo patrimonial descoberto não tem nenhuma prova, né, em relação, só a meras alegações, né. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Ricardo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 63, Francisco Carlos de Oliveira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item também do Dr. Wesley, 64, Maria Luzia Rafael. Também acréscimo patrimonial a descoberto,
do recurso voluntário por Maria Luzia, referente ao ano calendário 2003, por omissão de rendimentos, constatado excesso de aplicação sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados e comprovados, nos meses de janeiro, abril, julho e dezembro do ano calendário 2003, e multa por falta de pagamento. Falta de informação na declaração de ajuste anual, né? No recurso voluntário de folhas 394, a recorrente alega que nunca teve conta no Banco Bandeirante que pudesse constatar o valor de R$ 23.728,38 e tampouco adquiriu o cartão de crédito junto à referida instituição, que o banco realizou o pedido de cancelamento do registro de companhia aberto junto à CVM em 2002 e que por isso não teria como obter qualquer declaração junto à instituição extinta, que o valor de R$ 23.728,38 tratava-se de uma dívida contraída junto ao Unibanco, tendo sido parcelada em 26 vezes, com pagamento de 12 parcelas de R$ 1.134 no ano calendário de 2003. A integralização do aumento de capital social da empresa Luminis Games Entretenimento, no valor de R$ 500 mil, não teria ocorrido no ano calendário de 2003, mas apenas em 2005, quando a cessão de cotas da interessada por um novo sócio, conforme a terceira alteração contrato de cessão de cotas juntada aos autos. Então, o Minigames manteve paralisada e inativa até o ano de calendário de 2005, um dos motivos pela qual também não ocorreu a integralização do capital social, que só se efetivou em 2005. A própria fiscalização reconheceria que o valor teria sido integralizado no ano de 2005, inexistindo qualquer indício de que tais valores já haviam sido integralizados, não se podendo presumir como base de cálculo do imposto de renda do ano calendário de 2003, valores que a interessada não integralizou neste ano. A contribuinte apresentou o balancete e balanço patrimonial da empresa, bem como o registro livro-razão e livro diário da empresa, que fazem prova de que os lucros foram apurados e poderiam ser distribuídos junto a recibos da distribuição. Que os recibos de doações realizados por terceiros são válidos e eventual erro na declaração do imposto de renda dos referidos não pode ser responsabilidade do recorrente. O valor informado no livro-razão da empresa Lomar se refere a todo o ano calendário de 2003, ou seja, englobaria outros períodos, não podendo ser comparado com os recibos apresentados pela interessada, que se referem somente a 2 meses. Não é o contribuinte que tem que provar contra as alegações do auto de infração, uma vez que o ônus da prova caberia ao fisco. Pede a procedência total da ação fiscal. Passando ao voto, na delimitação da LIDE, que trata somente do acréscimo patrimonial descoberto, de forma idêntica à impugnação, na qual já na defesa apresentada a autoridade julgadora de primeira instância, a recorrente não teria impugnado a multa por falta de informação de pagamento de aluguéis identificado. Assim, analisa o recurso dentro dos limites interpostos. Da autuação, aí eu passo aí as informações do acréscimo, do tópico do acréscimo patrimonial descoberto, que a fiscalização constatou em 2003 o acréscimo patrimonial nos meses de janeiro a dezembro, ali já citados, no valor de 326 mil, conforme demonstrativo patrimonial, e nas argumentações da recorrente, que ela alega, ela diz que, como a empresa se manteve paralisada, não constavam as alterações das cotas societárias, nem o registro da junta comercial. Outra argumentação sem lastro também, que diz que há uma incompatibilidade no que a recorrente informa, diz respeito à análise feita pela própria DRJ, que aí eu transcrevo. A interessada reclama a exclusão do valor de 427 mil do campo de aplicações demonstrativas de folha 276, com o argumento de que a integralização do capital social da empresa Luminis Games não teria ocorrido no ano calendário de 2003, mas apenas em 2005, conforme documentos juntados aos autos na folha 299 a 318. Analisando os elementos do processo, observa-se que em março de 2003 ocorreu uma alteração contratual da Luminis Games, em que a capital social da empresa foi aumentada em 50 mil foi aumentada de 50 para 500 mil reais, e a participação da interessada nesse capital de 47 para 475. As cotas subscritas pela interessada em 24/3/2003 tinham um prazo de 24 meses para serem integralizadas nos termos das folhas 306 a 308. De acordo com o autuado, a integralização de suas cotas teriam ocorrido em 2003, entretanto, a interessada não esclareceu em que data nem trouxe elementos que comprovassem que a contribuinte integralizou suas cotas no ano calendário de 2005.
Para justificar seus argumentos, a interessada juntou, nas folhas 302 a 305, contrato de cessão de cotas da sociedade limitada, né, datado de 5/2/2005, em que a contribuinte cederia a Oscar Alejandro 250 mil cotas da empresa Lumines. Em tal instrumento particular não registrado em cartório, a interessada, na condição de cedente, declarava que até aquela data teria sido integralizada apenas 10 mil cotas, pelo total de 10 mil reais, né? Ou seja, segundo o contrato de folhas 302 e 305, 465 mil cotas de propriedade do interessado ainda não haviam sido integralizadas até a data de agosto de 2005, passado mais de 24 meses da sua subscrição, que era o que previa ali o contrato social. Nesse ponto, observa-se uma clara contradição entre o que a interessada afirma e sua impugnação, e o que consta do contrato que ela própria anexou aos autos na folha 302 a 305. Se a impugnante alega que teria integralizado suas cotas em 2005, como então o instrumento particular de folha 302 e 305 menciona que as 350 mil cotas do objeto de cessão em agosto de 2005 não teriam sido integralizadas pela contribuinte. A interessada estaria cedendo cotas que não teriam sido integralizadas após 24 meses de subscrição. Aí, nesse sentido, eu acompanho a decisão de primeira instância, quanto às alegações, por entender, né, que houve ali a contradição. E que também não, as alegações da recorrente não fazem jus à realidade fática processual. Quanto às alegações de doações, que essas estão desacompanhadas de todas as formalidades que podem existir para o referido ato. Não há declaração e registros na declaração de imposto de renda pessoa física dos doadores ou documento idôneo ou referência de prova idônea. Sobre a distribuição dos lucros, aduz que juntou ao feito balancete e balanço patrimonial da empresa, bem como registro, livro diário, livro razão, que fazem prova de que os lucros foram apurados e poderiam ser distribuídos com a respectiva isenção. Junta recibos da distribuição. Ocorre que não consta na sua declaração os valores citados de quais recibos juntou ao processo. E quais recibos foram emitidos pela pessoa jurídica. Também não foi constatado qualquer valor referente a lucros e distribuição pela Lumar em sua, uma empresa Lumar em sua DIPJ do ano calendário de 2003, segundo consta o valor do próprio relatório fiscal da folha 284. As provas trazidas ao feito são insuficientes. Quanto à alegação de que o valor de R$ 23.728,38 tratava-se de uma dívida contraída junto ao Unibanco, tendo sido parcelada em 26 vezes, com o pagamento de 12 parcelas de R$ 1.134 no ano calendário de 2003, também não tem como ser acatado, uma vez que não existem provas de sua alegação. Não há comprovação de que a dívida decorreria de cartão de crédito, não de outra rúbrica que consta na acusação fiscal. Tanto na resposta ao fisco, quanto em sede de impugnação, a recorrente não obrou comprovar suas alegações, fato esse que se repete em sede recursal. Assim, não há como acolher as suas justificativas. Então, ocorrendo aí o fato gerador do imposto de renda, com as legislações pertinentes ao caso, entendo que não foi afastada, né, a acusação fiscal, e com isso as provas trazidas ao feito, na verdade, não são suficientes para afastar o acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Portanto, eu passo ao dispositivo aqui e voto por conhecer o recurso voluntário apresentado e negar o provimento, realizando a manutenção da decisão de primeira instância. Ok. Acréscimo patrimonial descoberto, as provas ao ver do relator não são suficientes para provar, ele está votando por negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Algum ponto a tratar? Colocar em votação, então, doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício.
Acompanhe. Eu também acompanho. Então, item 65, acordam os membros do colegiado, ou 65 não, 64. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Foi a Maria Luzia Rafael. 65 já foi feito. 66, doutor Wesley Marli Pascoalito. Também acréscimo patrimonial a descoberto, tá? No calendário de 2003, exercício 2004. Foi por rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a sócio de pessoa jurídica. Essa é a infração constatada, foi julgado totalmente improcedente em sede de primeira instância. Após o acórdão recorrido, de folha 769 seguintes, não terá acatado as argumentações da contribuinte, foi interposto aí o recurso voluntário, que, nas suas alegações, foram apresentar todos os documentos que justificam a distribuição do lucro a recorrente, rendimentos estes isentos da tributação do imposto de renda. Dentre os documentos apresentados pela recorrente, se encontra o livro diário, acompanhado ao balanço e livros de razão da empresa MPA System, origem dos dividendos distribuídos, de modo que se mostram atendidas todas as exigências da legislação em regência. Não foram apontados pela fiscalização quaisquer inconsistência ou irregularidades na escrituração fiscal da empresa MPA System, de modo que a distribuição do lucro presumido efetuada por esta se mostra em consonância com a legislação pertinente, e aí não houve, então, portanto, acréscimo patrimonial a descoberto no período questionado, segundo a recorrente, já visto que logrou êxito em demonstrar suas afirmações, aí, suas alegações, referente à verificação fiscal, a origem da movimentação financeira desconsiderada pela fiscalização. E, por analisar as movimentações financeiras da recorrente, que esta era de titularidade da conta bancária, falhou o procedimento fiscal a não intimar os demais titulares, de forma que também, por esta razão, deve ser cancelado este item da autuação. Eu passo, então, ao voto ali do acréscimo patrimonial a descoberto, diretamente a questão das provas. A fiscalização constatou, no termo de verificação fiscal de folha 715, o seguinte: com base nos documentos apresentados, foram confeccionadas planilhas de folha 572 a 594, onde, devido à total impossibilidade de se estabelecer os rendimentos e despesas pessoais de cada cônjuge, e considerando o fato de os mesmos serem casados em regime de comunhão parcial de bens, sem existência de bens anteriores ao casamento, e serem sócios da mesma empresa, no percentual de 50%, ou transitarem contas conjuntas quase a totalidade dos rendimentos e despesas de ambos, que citou, adotando o critério de se atribuir a cada um deles os 50% de cada valor, seja ele despesa, receita, saldo de conta, aplicações ou resgate de valores. Foram constatados aí os acréscimos já citados, com inclusive remessas de valores ao exterior, sem a devida comprovação. Em seu recurso, a recorrente alega o seguinte, que na planilha de demonstração constam valores, respectivamente, da parte B, item 13, outras aplicações de depósitos bancários no exterior, nas folhas 622 e 624, no valor de 95 mil e 140 mil, conforme já esclarecido e devidamente comprovado, segundo o protocolo do dia 27 de 11 de 2007, trata-se de uma movimentação financeira estranha àquelas atribuídas à recorrente. Trata-se de uma movimentação ateniente à venda de imóvel de terceiros, devidamente documentada por procuração otorgada ao cônjuge da recorrente, cujo montante, a pedido e autorização do seu titular, sofreu empréstimos à empresa Promodal Logística e Transporte. O valor do referido empréstimo, quitado diretamente por esta empresa e ao seu titular, era proprietário do imóvel, referenciando-se que na operação de remessa de valores, que a mesma estava sendo realizada em nome do cônjuge recorrente, conforme documentos que se apresentou junto à sua impugnação. De outro lado, é importante frisar que a conta corrente no exterior, para a qual foi encaminhado o respectivo valor, é conjunta entre a recorrente e sua irmã. Sucede que, como já esclarecido de forma oficial no protocolo de 23 de 10 de 2007, a participação da recorrente na referida conta bancária teve como único objetivo
preservar a disponibilidade de sua irmã, já que nesta época encontrava-se em dificuldades financeiras. Os valores decorrentes dessa operação seriam devidos, né, seriam a venda de imóveis indicados pela recorrente em seu recurso e na defesa. Ocorre que os contratos juntados no feito não possuem registro em cartório e as provas trazidas ao feito são deficientes. Quanto à alegação de que a recorrente teria conta conjunta no exterior e que houve falha de intimação da segunda interessada, entenda que faltou, de fato, a notificação da co-titular da conta corrente, a irmã dela, né? Conforme se constata do documento de folha 762 e 763, tanto ao recorrente quanto a senhora Valéria Grupa eram titulares da conta no Bank of America. Portanto, nos termos da súmula CARF 29, tenho que, nesse quesito, assistir razão à recorrente pela falta de intimação da co-titular. Aí transcrevo aí a súmula CARF número 29. Com isso, compreendo que ambas as titulares deveriam ter sido intimadas da presente autuação para prestar esclarecimentos. Entendo ser cabível a exclusão desses valores para fim de tributação na quantia de R$ 95.286,12 e R$ 140.108,56. Folha 622 a 624 da numeração do processo físico. No caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, e aí falando da distribuição dos lucros, né, sem incidência do imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto presumido, sem prejuízo de exigências especiais da lei. É obrigatório o uso do livro diário, encadernado, com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter o termo de abertura e de encerramento ser submetido e a autenticação no órgão competente do registro do comércio. Quanto aos demais valores indicados pela fiscalização, entendo que as alegações do recorrente sem provas idôneas e sem indicações de provas se tornam meras alegações. Sobre os livros ali, isso não foi registrado de forma correta, então eu não estou acatando as alegações da recorrente. Faltou aqui uma fala. Com isso, a prova em contrário, quem deveria ter sido feita aí seria pelo contribuinte, né, como já amplamente conversado aqui no colegiado. Eu faço uma pequena retificação, que eu deixei esse parágrafo da distribuição dos lucros em conjunto com... Eu acabei lendo, fez um pouquinho de confusão aqui. Em conjunto com os valores da conta corrente lá. Então, nós temos aquela parte da conta corrente conjunta, que eu estou acatando, e a parte da distribuição de lucros, e aí sim, eu sem querer deixei esse parágrafo na parte de cima, transcorrendo para a parte de baixo, conforme a acusação fiscal, o contribuinte declarou em sua declaração de imposto de renda pessoa física de 2003, o recebimento de rendimentos, né, isentos decorrentes de dividendos pagos pela empresa MPA System, cita os valores ali de 597 mil. Teriam sido distribuídos de janeiro a dezembro no calendário identificado. E nesse item aqui, a recorrente lista 4 pontos que entende ser devido, que os documentos foram apresentados com todas as suas formalidades, mas, conforme a decisão de primeira instância, não foi verificado essa formalidade, que seria que o livro diário, né, ele pode ser aceito como prova com a sua necessária autenticação no competente registro de comércio, no cartório, né, conforme previsão da lei mercantil. Aduz a recorrente que apresentou seus livros diários, mas que não teria sido registrado de maneira formal, apesar de ter dito que teria apresentado todas as suas formalidades. Requisito esse necessário para o acatamento das informações contábeis, informadas pelas empresas de maneira geral, incluindo a recorrente.
As empresas que optam pelo regime de lucro real presumido, como no caso da empresa citada, que a recorrente seria sócia, devem observar critérios específicos para utilizar a distribuição dos lucros enquadrados como isentos. E na decisão de primeira instância, foi constatado que estava sem registro na junta comercial. Partes, no caso, a contribuinte apresentou a fiscalização 7 meses após o início da sua ação fiscal, o livro diário número 3, sem o registro. Então, passo a ter as considerações da legislação e cito acórdãos e precedentes sobre a necessidade do registro na junta comercial e finalizo o voto do recurso voluntário, apresentando parcial provimento para que seja retirado da base de cálculo os valores referentes à conta corrente identificada no exterior de valor de R$ 95.286 e R$ 140.108,56, nos termos do presente voto, mantendo-se as demais disposições. Ok. Eu fiquei na dúvida em relação a essa questão do cotitular em caso de acréscimo patrimonial à descoberta. É o caso de aplicar a súmula nesse lançamento também? Acho que o doutor João também deve saber mais sobre. E quando se exclui, você não está excluindo depósitos da conta, né? Estou excluindo da base de cálculo. O valor identificado da base de cálculo. Então, eu também fiquei muito na dúvida sobre isso. Eu fiquei na dúvida sobre isso. Eu confesso que até acho que eu falei com o PC na época e o PC entendeu que poderia ser excluído. Mas como ele não está em sessão de julgamento, sempre foi voto de janeiro, eu troquei uma ideia com ele. O que ele achava, porque não tinha sido intimado a irmã dela, né, para apresentar ali as reais informações da parte dela. Então eu também fiquei nessa dúvida. Na dúvida, eu apliquei a súmula 29. Mas o lançamento é por variação patrimonial, não é por depósito, né? Isso, é APD. Aí ela alega uma série de coisas, a questão da distribuição de lucros. Não é o caso da súmula, não é o caso da súmula, definitivamente não é. Eu também entendo que não. Porque aqui você tem um cotejo entre origem e aplicação, né? Assim. Porque no caso de APD, estou falando de conta bancária, diferente do caso de depósito, ele não tem que justificar nada, porque no caso de depósito tem sentido a questão de intimar o titular, porque se a conta é conjunta, pode ter o dinheiro de qualquer um dos dois, ou até dos dois. Mas de APD, ele só vai verificar o saldo no início do período e no final do período, mês a mês. Ele não vai... É diferente da hipótese de ter que intimar para comprovar o que está dentro da conta. Nem há essa intimação. Exatamente. Mas mesmo ela tendo a conta conjunta, porque ela está sendo tributada pelo valor que foi, pela variação, identificado na conta. Esse que eu fiquei na dúvida. Esse caso foi na conta ou no cartão de crédito? Foi identificado da conta do Bank do Bank of América. No procedimento administrativo, teve alguma intimação relacionada a essa conta? Sim. Para apresentar, sim, as movimentações da conta. Deixa eu ver. Então, eu entendo, uma... Quer ver? Deixa eu pegar aqui a questão é a seguinte, a doutora Letícia tocou num ponto importante. No caso de APD, que é diferente de depósito, destaque, o contribuinte ele é encaminhado para ele aquele demonstrativo de origens e aplicações. Primeiro, ele é intimado a comprovar as origens e aplicações. Não, comprovar é feito um demonstrativo, que pode apontar num mês saldo positivo, no mês saldo negativo, vai apurando mês a mês a variação patrimonial. Então, não é o caso de excluir a conta em razão de não ter intimado a titular, porque não tem nada a ver com titularidade conjunta da conta. O que poderia verificar
excluir a conta do levantamento. Mas se excluir a conta do levantamento, tem que tirar da parte da origem e da parte da aplicação, porque os saldos vão se transportando. O que é a aplicação do mês, o saldo passa a ser a origem do outro, porque só fica a variação, né, da conta. Isso, tem que tirar de um lado e do outro. Não é excluir a conta. Não é excluir o saldo da conta. É excluir da análise, daquela tabelinha. Isso. Mesmo assim, eu não sei se é o caso de excluir, porque sendo conjunta a conta, cabe ao contribuinte vir aqui e dizer, se foi intimado, deveria ter feito isso na ação fiscal. Mas se não foi, dizer na impugnação o seguinte, olha, essa conta é minha conta com a minha irmã, então, das origens dessa conta, essas são as minhas. Das aplicações dessa conta, essas são as minhas. Ele tinha que trazer isso, porque não é o caso de aplicação da súmula, não invalida a inclusão da conta no demonstrativo, porque, afinal de contas, a conta faz parte do patrimônio dele também. Agora, ele teria que falar, olha, tá certo, mas ó, tem uma origem aqui que é da minha irmã e tem uma aplicação aqui que é da minha irmã, tem que tirar e trazer essa prova. Não, mas tem a prova de que ela é conjunta, isso tem. Sim, mas disso eu não tenho dúvida. A questão é, se ele entende que a variação decorrente dessa conta não é por conta dele, é por fatos da irmã dele, acho que é a irmã que é a conta conjunta, não é? Isso. É o fato da irmã, são fatos da irmã dele, não tem importância, só tem que provar isso. Dizer, ó, não, peraí, mas isso aqui, embora seja a conta está no meu nome, é uma conta conjunta, mas isso aqui é uma aplicação que não é minha, é uma aplicação da minha irmã. A origem, talvez, ele não tivesse interesse em excluir, né? Porque para ele seria prejuízo excluir a origem da irmã. Mas a aplicação que estiver na conta, que eventualmente seja da irmã, ele teria que trazer isso, excluindo do lançamento. Olha, não dá para você manter essa aplicação no demonstrativo de APD, que esse débito dessa conta corrente aqui, esse gasto dessa conta corrente, esse cheque não é meu, é da minha irmã, também é titular da conta. Essa é a prova que ele tem que fazer. Para ser muito honesto, ele deveria fazer, inclusive, em relação à origem, mas a origem ele não vai fazer porque seria prejudicial para ele, né? A princípio, ela trouxe bastante provas aqui disso. Então, tem que excluir as aplicações que não são dele, que são da irmã. Que ele provar que são da irmã. Por exemplo, se teve uma transferência, uma saída da conta, transferência para alguém, um cheque emitido, que não era dele, que era da irmã, então tem que tirar da aplicação. Deixa eu ver o que é a decisão do primeiro. Claro que ele tem que provar isso, evidente. Sim. Porque esse é o exercício do contraditório. Me parece que a súmula é bem específica para o caso de presunção de omissão de rendimento. Pois é, no caso, a presunção. Eu li até... A gente não está falando disso. Então. Não é o caso de aplicar essa súmula. Acho que ele teria que provar que da forma como o João falou, que não era dele aquilo ali. Ele tem que desconstituir a planilha de APD, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que dizer, tem que apontar origens que não estão na planilha, que deveriam ser consideradas, e retirar as aplicações da planilha que teriam sido indevidamente incluídas. Essa seria a defesa dele. Sim. Ele só pede para excluir. Para excluir a conta, né? É. Sim. A conta não pode ser excluída, porque tem alguma variação patrimonial dele na conta, tem. O patrimônio não é coletivo dos dois, né? Se você for olhar, né? Declarar em conjunto, mas não é possível, né? Irmão com irmã não pode. Isso que eu tô te falando. Até poderia, se ela fosse dependente dele ou ele dela, poderia. Isso, seria, mas não é. Eu estou com outra dúvida também aqui, que é o seguinte.
A justificação que eles mandam deve ser junto. A decisão de primeira instância, doutor João, se puderes dar uma olhadinha, ela não trata dessa questão. Qual a folha que tá? É folha 769. Se ela não trata, talvez ele não tenha impugnado, doutor. Pode ser que ele não tenha impugnado, ou se não tratou, o caso de anular, né? Pois é. Aqui, ó, 769 não trata, e na impugnação. Deixa eu ver. Impugnação. Deixa eu ver a página aqui da impugnação, que começa na 704. Ele coloca aqui na decisão da DRJ, me parece que ele cita que a conta, informa que a conta corrente no exterior para o qual foi encaminhado o valor tem a contribuinte e sua irmã como titulares, porém sua participação nessa conta teve o objetivo de preservar as disponibilidades da irmã, senhora Valéria Pascoleto, já que a mesma na época passava por dificuldades de relacionamento conjugal. Eu estava com o processo aberto errado aqui, perdão. Fiz confusão. Ele cita assim. Todas as movimentações realizadas nessa conta tinham como única beneficiária a referida irmã, de nome Valéria. Eu estava com o outro aberto, não sei. Lógico, a operação... Se ele trouxer a prova disso, doutora Sheila. É lógico que a operação e o valor a ela atribuído nada tem a ver com as movimentações financeiras da contribuinte. Trata-se de operação isolada, e mesmo que forçando-se a análise houvesse qualquer envolvimento da contribuinte com a mesma, dever-se-ia manter a presunção de 50%. Acima comentada, proposta e aplicada parcialmente pela AFRF, e não como consta da composição demonstrativa. Atribui-se à contribuinte 100% do montante desta aplicação. Ela nem pede para excluir, ela pede para ainda reduzir a 50%, pelo que eu entendi. O valor dela aqui. Agora, aí ele falou, considerando a presunção da atribuição de 50% dos valores de despesa, receita, saldo, há de considerarmos a necessidade de 50% desse valor no campo recursos origens. Ele está pedindo para reduzir. Na lógica das autuações, é até razoável cogitarmos esse pedido, né? Porque nós temos autuações em que o fiscal tributa 50% cotitulares, por exemplo. Não, os 50% ela estava se referindo ao seu cônjuge que teve a empresa com ele distribuído os valores ali. Mas ele fala da irmã também. Ele fala que é tudo dela, mas que, pior das hipóteses, que tinha que reduzir a 50%. Ô, Letícia, nesse caso que você falou, tem previsão legal específica. Deixa eu ver se a DRJ fala sobre isso. Doutor Wes, qual que é o número na pauta, por favor? 66? 63? 66? 66. 66. Tá. Deixa eu terminar de ver se a DRJ falou alguma coisa sobre isso. Eu estava no processo certo, né? Acréscimo patrimonial descoberto, do ano 2002. Eu tenho a impressão, João, que a DRJ não aborda isso, não. Não, eu estava no processo certo, sim. Eu não achei na DRJ. A DRJ não fala nada sobre essa alegação dele. Sobre a conta conjunta no exterior? Isso. Na conta conjunta não fala. Se você conseguir entrar no processo, você está com o processo aí aberto? Tentando abrir no meu processo. Tá. A decisão da DRJ inicia na folha 770 começa, né?
Isso. E a impugnação, ela está na folha 735 em diante. E na impugnação... É o último volume, tá? Isso. E na impugnação ela fala dos 50%. Mas a DRJ não se manifesta sobre isso, não. Vou ler de novo. Ela fala da questão do lucro. No contribuinte, a participação do contribuinte no objetivo nacional, passar a dificuldade relacionada com o milhão, todas as movimentações Só fala de lucro. E aqui na impugnação ela fala, todas as movimentações realizadas nesta conta tinham como única responsável a beneficiária a senhora Valéria, que é a irmã dela. Na impugnação, isso que eu estou lendo, tá? Sim, ele fala aquela parte que eu li, que é tudo direcionado para ela. Eu li todo o acordo, por isso que eu pedi para ver se tinha como vocês dar uma olhada, que eu achei que eu estava tendo processo errado. Mas Ele fala tudo de lucro, das formalidades dos livros, no que concerne a segunda infração, aí fala do acréscimo patrimonial descoberto, cita a legislação, fala que tem que observar que as presunções são iuris tanto, é o entendimento do conselho. Em relação à questão, a contribuinte insurge-se contra o lançamento, mas nada demonstra ou comprova, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que possa ilidir ou reduzir a tributação. Limita-se tão somente a trazer documentos firmados por pessoas do seu círculo de amizade, desacompanhados de outros documentos que efetivamente comprovassem as alegações trazidas na peça impugnatória. Assim, é só isso aí que vai falar, tá? A justificação de acréscimo patrimonial à descoberta deve ser efetivada mediante documentação hábil para tal, com observância das formalidades inerentes a cada tipo de operação, inclusive quanto à transferência dos recursos. Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou aproveita. Nesse momento, cabe recordar e falar de um brocado jurídico, ou seja, não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o interessado rebater de forma coerente com meios de prova idôneos existentes à época dos fatos geradores do tributo. Correta a proporcionalidade adotada no auto de infração, quando a litigante não logra ter se operado de modo diverso. Diante do conteúdo dos autos, pela associação de entendimento sobre todas as considerações expostas no exame da matéria e por ser justiça, voto no julgar o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário em sua totalidade. É isso que ela cita sobre a questão. Eu estou lendo aqui. Ela relata a impugnação e traz esse ponto no relatório, dizendo, ó, entre outras alegações, né, alegou que a movimentação bancária não era dela, era da irmã Valéria. E no voto, aquele colegiado disse, olha, ela alegou isso e um piada de coisa, mas não provou nada disso, exceto com documentos assinados pelas pessoas. Isso. Ela disse. Aí eu volto ao meu comentário original. Faltou ele fazer prova de que era da Valéria, só isso. Não basta ele alegar, mas é conta conjunta, então é tudo da Valéria. Pode ser uma conta conjunta e ser tudo dele também, ou dela, né? Faltava ele. Como é que eu vou fazer essa prova? Só para entender. A movimentação não está lá na conta? Não tem depósitos e entradas e saídas na conta? Explicar qual é a origem do depósito, qual é o destino da saída. Basta dizer isso. Por exemplo, vamos supor que o depósito tem um depósito de $1.000 lá, porque é conta no exterior. Aí ela vai dizer, não, esse depósito de $1.000 foi uma venda que eu fiz, foi um dinheiro que eu recebi. Portanto, não foi a irmã, ou que foi minha irmã que recebeu, e trazer a prova disso. Enfim, ela apenas alegar que, pelo fato de ser conjunta a conta, o rendimento é todo da irmã, que é o que ela alegou na impugnação, sem provar que o rendimento é da irmã, não me parece que exclui a possibilidade da APD.
E aí eu não acho que tenha sido omissa, não, doutora Chita, a decisão. Ela foi clara, disse, olha, ele alegou, mas ele não provou. Ela alegou, mas ela não provou nada. Deixa eu dar uma olhada na impugnação aqui também. Mas ela diz o seguinte, bom, já que não, se não levar em consideração o valor integral, então leva em consideração os 50%. Não tem base legal para isso. No caso do depósito, tem uma base, tem um parágrafo específico dizendo que é para fazer assim. Pois é, mas tem esse tipo de situação que o RJ de origem ela não analisou, assim, ela não deu só diz, não provou, pronto. Eu também senti falta disso num processo meu. Que eu analisei. Ela só diz, não provou e pronto. Então, tu acha que já estaria suficiente, superado isso, meu? É complicado, né? E ela alega algumas coisas que eu não vi tratar, por exemplo, fala que na planilha 678, no mês de novembro de 2002, deixou de constar o valor de R$ 109.645,74, referente a pagamento de parte de empréstimo realizado, pessoa física, do ano de 2001, pelo seu cônjuge. Documento de folha 731. Também não fala, a linha E aqui do relatório. Esses valores tem uma outra parte mais acima, né? Relata aqui os valores de 95 e 140 mil, constantes da planilha. Não lhe pertence, pois referem-se à venda de imóvel de terceiros, cuja operação foi realizada por procuração pelo seu cônjuge. Esses valores foram emprestados à empresa para modal logística e transporte, conforme documentos. Assim, eu não vejo a DRJ falar nada a respeito dos documentos que ela cita. Ela resume a análise dela nesse parágrafo. A DRJ ela não se pronunciou quanto a uma alegação aqui, que é a tributação em 50% da movimentação lá da conta. Apesar de que não é a movimentação em si que está sendo tributada, mas enfim, o contribuinte pediu isso expressamente na impugnação, está na folha 745, me parece. Agora, ele pede a nulidade da decisão de primeira instância? Não, mas não tem que anular a decisão de primeira instância. Tem que lembra que a gente viu isso no curso? Não é o caso de anular. O colegiado tem que se pronunciar sobre isso que está faltando. Não tem que anular e julgar de novo o que já está julgado. Tem que julgar o que não foi julgado. Então, a gente pode devolver só para tratar de uma determinada matéria, porque a gente discutiu um processo meu aqui, que deu voto vencedor para o Wesley, que era justamente, poderia dar uma reformácio em PEJs para tratar de uma matériazinha só que ficou faltando tratar. A gente entendeu que não pode, não. Você tem que anular tudo. Não pode, de forma alguma. Não tem a
Sabe por quê? Porque se for julgar de novo a impugnação, veja só, se julgar de novo a impugnação, se anular o acordo da DRJ, e vamos supor, em tese, que o contribuinte tenha tido parcial procedência na impugnação e anular todo o acordo da DRJ, vai ser julgado de novo a impugnação. Sim. Pode ter uma decisão. Mas ele não teve provimento. Mas ele não teve provimento parcial aqui. Não, estou falando da tese. Por isso que não se anula o acordo. Aquilo que está julgado, também o acordo nosso é assim, no caso de um embargo, só que não existe embargo lá na DRJ. Nós somos o embargo da DRJ. Também é assim. Aquilo que foi julgado e que não tem vício, mantém. E o embargo vai tratar do vício. Eu entendi, eu entendo diferente. Eu acho que só cabe a nulidade da decisão para proferir novo acórdão. É o que a gente sempre tem colocado em todas as decisões. Nulidade da decisão de piso para proferir novo acordo. Pode olhar todos os dispositivos que vão para a DRJ, estão todos assim. Todos. Tanto que a gente não pode, o que a gente questionou lá no curso é que você não pode anular para reformar simpejos. Justamente por isso, porque se você anulou, sempre a solução é a nulidade, porque se fosse possível dar uma nulidade parcial, aí a gente faria isso. Nunca teria uma reformar simpejos, assim, a gente pegaria o ponto específico e mandaria voltar. Mas, Sheila, naquele caso, nós só não reformamos porque o contribuinte tinha ganhado algo. Sim, mas até que tá, se existisse a possibilidade da gente voltar só no ponto lá que a DRJ foi além e anular só a questão da distribuição, o excesso, o fundamento lá, a gente teria resolvido o problema, mas a gente entendeu que não caberia essa nulidade parcial, assim, voltar para tratar de um ponto. Não é a mesma coisa, doutora Sheila. Uma coisa é, eu não sei qual é esse caso que você está falando, acho que não estava na sessão. Mas você está dizendo que a DRJ jogou além. Então teria que anular o que estaria além, não é isso? Isso. É diferente o caso. É diferente. A gente está diante de uma situação que ela jogou aquém. Ela deixou de jogar a matéria. Mas eu acho que não tem outra possibilidade senão anular tudo e voltar, devolver tudo. Nesse caso, sim. É sensível a diferença. Eu acho que a gente nunca decidiu por voltar só uma matéria. A gente sempre decidiu por anular a decisão de primeira instância para proferir novo acórdão. A senhora vai se lembrar que no dia do curso, foi no momento que a Maria Helena entrou para esclarecer umas dúvidas. Lembra disso? Estava lá eu não lembro dessa parcial. Essa foi a questão colocada. Ela ainda falou assim, com aquele jeito enfático dela de dizer. Ela disse, não, mas o acordo não pode ser anulado se não tem vício. O que tem que fazer é votar o que não votou. Essa questão esteve presente. Mas, em todo caso, eu vou acompanhar a decisão, se for anular todo o acordo, tem que anular todo o acordo. E veja isso aí com a Maria Helena, porque eu tenho a impressão que em casos assim, em que tem matéria que foi adequadamente julgada e decidida pela DRJ, só tem que devolver para decidir o que falta. Eu não sei. Mas vale a pena conversar com a Maria Helena. Como é que era na sua turma, Ricardo? Como é que era lá? Liga o microfone. Tá desligado o microfone. Pronto, estava tentando. Eu já vi os dois casos, já vi voltar por parte, já vi anular o acórdão todo. Eu fico na dúvida, sabia? Eu nunca vi, né? Dispositivo de nulidade parcial. Oi? Eu nunca vi nulidade parcial do... Não, nós fizemos, se eu não me engano, foi até... Posso estar muito enganado. Doutor Martim. Não é nulidade, doutora Sheila, não tem nulidade. Não está anulando nada do acordo. Só está mandando ele julgar o que não foi julgado. O que está julgado está rígido, não tem nulidade alguma. Não, vou dizer que agora eu tenho certeza. Mas nós não estamos nos embargos. Os embargos que você faz esse recorte e fala, faltou isso. Eu já julguei. Mas foi uma discussão, perdão. Já julguei matérias que a gente só anula o acordo todo, a DRJ tem que refazer a decisão, basicamente. Exatamente. É um momento até de ela rever a decisão dela, inclusive. É curioso que lá a discussão envolveu até que a gente estava fazendo o embargo do acordo, mas acabou realmente mandando por parte, a não ser que eu esteja muito enganado.
O que eu sei, a matéria inteira é devolvida. Eu também fiquei em novidade agora para mim isso. Mas, enfim. Olha que eu tô aqui já há um tempo, nunca tinha visto isso. Eu também não. Na minha opinião, a sua opinião, humilde, eu faria completo, faria totalmente, como está falando o doutor Edson. O CARF tem pelo menos esses desafios, né? A gente acha que está aí há muitos anos e sabe tudo. A gente sempre pega um caso diferente, mas assim, a meu ver, essa decisão não está contemplando tudo que foi arguído na impugnação. Assim, não me parece que abordou essa questão do percentual dos 50% mesmo, não tem nada tratando, a não ser que se entenda que isso aqui, que está escrito aqui, ó, que ele fala, correta proporcionalidade adotada no auto de infração, quando a litigante não logra ter operado de modo diverso. Se ele está querendo dizer que essa proporcionalidade tem a ver com o percentual que ele alegou. Porque se a gente for deduzir que naquele parágrafo ele também está abordando tudo que o cara questionou, dizendo que as provas não são suficientes, então esse parágrafo aqui também ele está dizendo que o percentual também não pode ser outro. Sei lá. Então, eu achei muito complicado. Eu estou folheando o processo, procurando aqui, doutor Wesley, aquela demonstrativa de apuração da variação patrimonial. Não estou achando. Se eu tiver a folha aí. Qual é a pergunta? Aquele demonstrativo de apuração da variação patrimonial. O auto de infração, pode ser o auto de infração, porque aí lá vai ter o demonstrativo que eu estou procurando. A página aqui é... Peraí. O termo de verificação fiscal está na 715 e em diante, tá? 715, então está por perto. Deixa eu olhar. Demonstrativo tá aqui na... 707. Eu não consigo ler. O que interessa para nós aqui é o 707. O 708 também tem. Bom, eu já vou adiantando o seguinte, eu olhei até março, teria que olhar o ano todo, mas se retirar, como está o voto aí do Dr. Wesley, se retirar simplesmente a conta da análise, vai ser pior para o contribuinte, porque a conta tem mais origem do que a aplicação. Veja, no mês 12, está na folha 708 isso. No mês 12, tem 12 mil de origem, saldos de contas diversas, contas bancárias. Eu teria que ver o que é de cada conta se tiver mais de uma. E as aplicações, 12 de origem, deixa eu ver, e as aplicações. Ah, não, minto. Não é todos os meses, não. Alguns meses sim, alguns meses não. Teria que refazer esse demonstrativo. Bom, eu já tenho condição de votar, doutora Chico. É o seguinte, eu entendo que caberia ao contribuinte comprovar o que dessa planilha aqui, da folha 707 a 710,
12, comprovar que origens não foram incluídas e que aplicações foram indevidamente incluídas. Se ele entende que alguma aplicação que não pertencia a ela, pertencia à irmã dela, deveria trazer a prova disso, só isso. Não basta alegar, mas se a conta é da minha irmã, faz o seguinte, vamos dividir 50%. Tá, mas aí a gente vai superar a questão de que foi avaliado pela decisão de primeira instância, é isso. Porque se entende naquele parágrafo que ele falou que não tem prova suficiente e que a proporcionalidade está correta, ele tratou de forma sucinta. Mas aí tem uma coisa aqui, pessoal, que eu acho que a gente supera isso. Eu não tenho no recurso essa... Por isso que eu não... agora eu lembrei. Poxa, eu peço desculpa porque esse voto faz tempo. Eu tinha visto que não tinha sido tratado no voto de forma explícita, genérica. Mas depois eu lembrei que o recorrente não alegou em sede de segunda instância. Então... O que ele não alegou? Não foi alegado, que não foi abordado o assunto em sede de primeira instância. Agora Mas qual assunto? Qual assunto? Da repartição ali dos valores da conta da irmã dela. Não disse, olha... Sim, está na impugnação. Está na impugnação. Mas ele fala no recurso. Ela não alega no recurso que a decisão... Aí mata a charada. Daí pronto, não, porque daí eu não vou de ofício aqui levantar o... Só que eu não lembrei disso. Eu não lembrei, porque é uma coisa que tem que estar nos autos, né? Enfim. Então, não trouxe no recurso, é o que você está dizendo. Não trouxe, então facilita a vida. Resolve. Eu peço desculpa porque faz muito tempo esse voto, não lembrava disso. Porque eu tinha visto, eu olhei a impugnação. Aqui nos itens que você colocou no seu voto, só fala que não intimou ela, né? Então, não fala nada de percentual, não. Agora não abriu o recurso, né? Eu não falo, olha, a decisão de primeira instância não abordou a matéria que eu falei na impugnação. Ela não fala nada disso. Ela diz só que... repete. Então, entendo que não tem como anular a decisão de primeira instância. E não tem previsão legal, aquilo que o doutor João falou, né? Dos 50%. Eu vou negar provimento, com base naquilo que o João falou, porque daí essa súmula eu vou afastar, entender que uma intimação não seria devido ao caso, em relação ao acréscimo patrimonial, que ela deveria ela trazer provas autos, né, de que seriam ali valores condizentes da irmã, e aí eu resolvo a situação e nego o provimento. Pronto. Ok, podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Eu acompanho e concordo com o doutor Wesley, porque não tem previsão nenhuma de intimar a co-titular, até porque a conta está no nome dela. Ela é titular, foi intimada, ela que devia trazer nos autos e dizer, olha, tá aqui a prova de que essa movimentação não é minha, é da minha irmã. E aí eu fiz que ia procurar a irmã, eventualmente. Mas ela não fez isso, eu ia trazer só na impugnação. Não tinha que intimar mesmo. E não é a classificação da súmula 29. Ok. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu. Acompanho. Doutor Ricardo? Eu acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, item 66, Marli Pascoaleto, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 67, do Dr. Wesley também. Valquíria de Paula. Senhora presidente. Diga. Senhora presidente, me desculpe, mas eu realmente preciso levantar 1 minuto. 5 minutos para o banheiro? Não, nem tanto. 1, 2 minutos eu resolveria. Eu também vou aproveitar e ir no banheiro rapidão. Só que eu tenho que interromper a gravação, tá? Vou pegar uma... Parar a gravação.